Olá, amigos da JPTV e também do portal JP News. Estamos para mais uma edição do Estúdio Aberto. Já está aqui ao meu lado com o seu tradicional café, João Batista Teixeira. Tudo bem, Teixeira? Tudo bem, Adriano? Tudo em paz? Uma sexta-feira meio... pronunciando um final de semana muito bom. Diz que teremos tempo seco, o que é bom demais, e temperaturas baixas para a época do ano. Coisa boa. Muito bem. Olha só, Teixeira, começamos aqui com uma notícia. Paulo Roberto Zitlo participa de bate-papo com alunos da Escola de Enfermagem. Ele que é procurador do Estado aposentado e está com a doença, né, que é chamada Parkinson Plus, que é uma doença neurodegenerativa, considerada mais grave que o mal de Parkinson. E ele participou de um bate-papo com as alunas da Escola de Enfermagem da Schwester Amy. O propósito era um testemunho? Exatamente. Tá aí, coisa boa. Isso faz com que... Né? Claro, um homem inteligente, uma pessoa inteligente e corajosa, né, Adriano? Corajosa, porque se expõe a pessoas que... Eu conheci uns e outros que se esconderam, né? Não com a mesma doença, mas com problemas parecidos. Acabaram entrando em depressão e coisa e tal, e ele é um corajoso e dá um testemunho sobretudo de vida, né? Quem sabe um dia nós tenhamos a cura para esse mal e que ele tenha os efeitos dessa doença progredindo lentamente, né, Adriano? E às vezes, quem sabe, a própria cura, né? Porque os milagres estão aí para os que não creem, né? Aqueles que creem não precisam de milagre. Quem sabe ele não seja agraciado aí com uma graça dos céus e se recupere integralmente. Muito bem, o portal JP News já destaca aqui uma foto da maquete, né, de como ficará o centro de Montenegro. Algumas modificações interessantes, né, que deixam o centro mais bonito, né? As calçadas serão praticamente duplicadas nas esquinas, colocando guarda-reios, né, forçando para que as pessoas atravessem a rua pela faixa de segurança. Adriano, essas mudanças aqui um arquiteto como Leonardo Garategui faria um comentário muito, muito melhor, mas imagino eu que é o fim lento do automóvel como imperador da cidade, né? É verdade. Quer dizer, lentamente o automóvel... Espaço, né? Sim, é preciso que as pessoas sejam privilegiadas, né? E até um certo momento o automóvel era tudo, né? A ponto, Adriano, a gente vê, por exemplo, as vias aqui, a Oswaldo Aranha, que vai lá para Ambev, né? Para a antiga Ambev, para a antiga Antártica, é uma vergonha, né? Isso é uma coisa que a prefeitura tem que acertar. As pessoas fazem footing, fazem as suas caminhadas em plena pista, pista de rodagem, não tem calçadas, né? Isto é uma forma de privilegiar. E são vias largas, né, Adriano? Tu tens, eu acho que 3 pistas para ir, 3 para voltar, no mínimo 2. E o pedestre não tem espaço para ele, né? Isso tudo é o senhor automóvel, né? Assim como nós não tínhamos uma ciclovia, a ciclovia agora é um mix dentro da própria cidade, né? O que traz riscos, né, Adriano? Mas também não se vê tanto ciclista por aí, né? Mas poderia ser um transporte mais utilizado, econômico, ecológico. E uma ciclovia na beira do rio seria... toda a região está devendo para isso, deveria existir. Legal. Muito bem, Teixeira. Mais uma notícia aqui da área da política, né? Contenção de despesas. O prefeito restringe ligações de celular e propõe redução do seu próprio salário. O prefeito de Parecis Novo, Rafael Riffel, apresentou algumas medidas para contenção das despesas do erário público, e entre elas está a redução de 10% no seu salário. Bem, Dani, é um bom exemplo, né? A ser seguido. O Rafael Riffel, prefeito aqui, nosso amigo de Parecis Novo, dá um grande exemplo que pode e deve ser seguido por todos, inclusive vereadores, embora sejam poderes diferentes, né, Adriano? Mas deve aproveitar o embalo e mostrar sensibilidade quanto ao momento. Uma situação, como eu dizia aqui, eu acho que não manifestei nesse microfone, mas eu escutava a respeito acho que foi, não falei não, aqui no microfone ainda não. O pessoal falando sobre o funcionalismo público, né? Que eles então teriam, se houver um aumento na arrecadação do Estado, então eles terão um aumento real. Opa! Isso é o que esse tipo de coisa, que é uma divisão de lucros dentro da iniciativa pública, né? Que iniciativa de fato só existe a privada, mas dentro da esfera pública nós precisamos moralizar esse país. Quer dizer, o que o pessoal está pensando? Vai arrecadar mais, então eu tomo mais o meu quinhão? Não, nós precisamos reduzir. Mas é o Estado mínimo? Sim,
Sim, porque a prestação de serviço do Estado é mínima, então o Estado tem que ser mínimo. Se este Estado fosse um provedor de saúde, educação, da melhor qualidade, eu acho que a gente toparia pagar os níveis suecos que nós pagamos, né? Mas a gente não tem essa contrapartida. Tu não tem escola de qualidade em geral em lugar nenhum, se for pública. E quem pode não bota na escola pública. Então aí a pessoa começa a fazer até remendos aí com cotas, né? Se a escola pública fosse boa como era no passado, não precisava de cota. O aluno da escola pública seria um privilegiado e as escolas públicas seriam disputadas. Mas não é isso que se dá, né? Então, é preciso sim. E outra coisa, Adriano, nós precisamos, não é acabar com o sindicalismo, não é acabar com direitos, mas nós temos que baixar essa bola, porque nós estamos vivendo aqui uma situação em que ninguém mais aguenta. Os empresários não aguentam mais pagar toda a carga de tributos e toda a gama enorme de multas que paga se não fizer isso, não fizer aquilo. A carga e as exigências burocráticas são absurdas. Não é à toa que o Brasil está chegando onde está chegando, com uma economia informal, que vai voltar a crescer com certeza, até pelo desemprego grande, né? E o pessoal do sindicalismo precisa cair na real. Nós entramos numa situação, Adriano, grave no país, grave. É preciso flexibilizar normas sim, senão nós vamos ter um desemprego brutal e as pessoas, com toda a justiça trabalhista, essa justiça trabalhista tinha que acabar, né? É o fim da picada, um foro privilegiado para beneficiar advogados em primeira instância, são eles que faturam muito em cima disso, porque em geral eles não perdem, né, Adriano? É um monte de papel, argumentação, uma forma de fomentar conflito, né? Sempre o empresário é o bandido, não é o bandido, o empresário é quem gera riqueza. O agricultor é um empresário, Adriano. Nós temos que acabar com essa história de que empresário é bandido. O empresário é quem acaba gerando toda a riqueza do país. Porque o funcionalismo público, a princípio, não gera um grão de trigo. Não produz nada, só arrecada em cima do lombo de quem produz. Não adianta, isso aí não é ideológico. Isso é uma questão de 2 mais 2 dá 4. E quanto mais ideológica nós deixarmos essa discussão, mais para trás nós vamos ficar. Se nós queremos avançar, nós temos que abrir essa caixa de ferramentas, né? de rancores e de pregações, de fomentar de conflitos. Temos que botar o país com a bolinha bem no chão e, fundamentalmente, trabalhar, Adriano. Não há país, quando os caras falam de Coreia e de China, gostam, adoram dizer, né? Não, porque a Coreia e a China, sobretudo a Coreia, né? Fizeram um modelo de educação, sim, também, de desenvolvimento, sim, de tecnologia, sim, mas de trabalho em primeiro lugar. Não há vagabundagem na Coreia, não há vagabundagem na China. Como há na justiça do trabalho as maiores barbaridades que acabam caindo no lombo. Não estou dizendo que seja juiz do trabalho sem vergonha, funcionário, mas é um conluio que acaba destruindo a economia do país. Alguém precisa começar a gritar. Alguém é a própria população. Precisa descobrir a armadilha em que ela se encontra. O sujeito lá, o sindicalista, dá um tapinha nas costas, não, nós vamos lutar pelos seus direitos, mas ele, próprio sindicalista, está lá, às vezes, confortavelmente instalado na sua cadeira, né? Incitando conflitos. Eu acho que as pessoas deviam ter um negócio próprio. Todo sindicalista devia ser também empresário, para sentir na pele, né? Como é que funciona isso, para ver se é bom. Tu não pode administrar um veneno para o outro, é um veneno das exigências, e tu ficar no outro lado do balcão, simplesmente atirando pedra. Tem que ser um pouco vidraça também. Vamos botar essa turma? Olha, tá bom, mas você vai ter que ter um carrinho de pipoca, né? Eu sei que isso não é possível, mas era de bom tom. Você vai ter uma carrocinha de cachorro-quente, você vai ter um carrinho de pipoca, você vai vender cachaça com limão, mas vai ser empresário e vai ter que ter um empregado. Isso é fundamental. E não pode ser da família. Você vai empregar um camarada, para o camarada sentir toda a carga tributária que tem acima disso. É interessante, não saberia dizer até que ponto funcionaria isso. Haja visto o exemplo que aconteceu, por exemplo, em São Sebastião do Rei, que a prefeitura deu casas novas para os moradores da zona de enchente. Os caras foram lá, venderam as casas e voltaram para a zona de enchente. Mas Adriano, mas isso aí é o país, né? É cultura, né? É cultura e indisciplina. Os caras talvez venderiam a carrocinha de pipoca. Sim, é possível, né? Quer dizer, não, mas eu estou dizendo que quando eu coloco na obrigação, aqui, é claro, é só um exercício intelectual, né? Mas o que eu quero dizer é, você precisa... Não, é como médico. Tu imagina o seguinte, Adriano,
Vamos pegar uma metáfora da medicina. Tu imagina um médico, pode ser um clínico geral, que por uma disfunção orgânica, ele não sentisse dor. Ou um dentista que não tem dor de dente, que não sabe o que é uma dor de dente, não é bom. Né? Não é bom. É bom o sujeito sentir, o médico, se caísse tu imagina que se caísse um bloco de 5 quilos de ferro no pé do médico, e ele não sentisse dor. Ele não saberia o que é a dor. É preciso saber o que é a dor. E o sindicalismo precisa se modernizar. É preciso trabalhar do outro lado também. Vou defender a classe trabalhadora. Mas quem não é trabalhador? Mas quem não é trabalhador, Adriano? É como se o patrão não fosse trabalhador. Também é. E, aliás, é um cara extremamente prejudicado. Porque quando ele se aposenta, ele não tem benefício de nenhuma natureza. Né? E tem um teto. E se ele cair na desgraça, se ele tiver um AVC, se ele sofrer um problema que o imobilize ou que o deixe incapacitado, ele está frito. Muito bem, Teixeira, vamos para mais notícias, vamos ainda para assuntos locais. O ex-secretário municipal de Montenegro, Ricardo Senger, afirma que salário de R$6.000 é baixo para atrair profissionais competentes. Bom, Adriano, então aqui vamos propor, pena que o Senger não está aqui, né? Eu acho que pode até ser considerado baixo, de fato, no mercado, digamos assim, mais rico, né? Mas também com pessoas de excelência. Mas a pergunta que fica é, a política, como ela funciona, ela de fato busca os homens de excelência ou ela busca os apaniguados ali? Essa é a questão. Né? Porque para o apaniguado, 6.000 é muito. 6.000 é muito. Agora, tu vais pegar um médico da melhor qualidade aqui da região para que ele seja secretário da saúde, isso obrigando esse médico digamos assim, a manter o consultório dele fechado às tardes ou pelas manhãs, talvez ele não queira de fato, né? A menos que seja um benemérito. Aí para esse seria pouco um salário dessa natureza. Mas para muita gente que eles colocam aí, com pessoas sem a menor qualificação, eu contraponho o Ricardo Senger, que é meu amigo, gosto demais dele, né? Amigo de longa data. Mas eu te digo aqui, Ricardo, para muita gente que está aí, 6.000 é demais. Teixeira, antes de entrar no esporte, vamos para uma notícia internacional de terrorismo. Mais uma vez, um grupo armado mata 3 pessoas e faz mais de 150 reféns em hotel no Mali. Estado Islâmico ameaça atacar agora a Casa Branca, Roma e novamente a capital francesa. Bem, Adriano, o ataque a essa altura, eu acompanhei agora pela manhã, né? Parece que 80 pessoas já foram libertadas, né? E os terroristas, de novo, naquele esquema, percorrendo, é o Radisson Blu, o nome do hotel, a rede, né? É um hotel de alto padrão. E fazendo, mais uma vez, o terror e quase sempre com vítimas inocentes, né? Não atingindo, de fato, os líderes de coisa nenhuma, né? Nem mesmo a organização militar de um país ou outro. Mas como o Mali é uma ex-colônia francesa, eles estão novamente agredindo lá um link com a França, né? Lá tem as tropas do próprio país e as próprias forças da ONU estão lá ao redor cercando o hotel. Agora é lastimável, né? Agora, isso não veio de graça. Isso não veio de graça, né? E não dá para misturar o islamismo com o terrorismo. Isso é uma coisa. Está acontecendo já, né? Com certeza, né, Adriano? Com certeza. Aliás, eu vi agora pela manhã uma iniciativa muito bacana, pessoas em algumas capitais do mundo, como Paris, Londres, Paris eu não sei, mas Londres, um muçulmano com olhos vendados e os braços abertos na calçada. E embaixo 2 cartazes. Eu sou muçulmano e estou sendo rotulado de terrorista. E no outro cartaz ele diz assim: eu confio em você. Você confia em mim? Me dê um abraço. Muito bonito, viu? Então o camarada com os olhos vendados, os olhos assim, e as pessoas passam ali e várias param e dão um abraço. Um homem e uma mulher. Né? Lindo. Um negócio tocante, né? Então, quem abraça sabe que está abraçando um sujeito vendado, e o vendado não sabe quem o abraça, né? Coisa linda. E realmente a humanidade precisa se irmanar, né? Quando a gente fala de confraternização, vem chegando aí para nós cristãos o Natal, tudo isto tem que ser repensado, né? A nossa civilização cristã, eu digo nossa ocidental, cristã, foi roendo a corda. Na medida em que ela olha para o mundo muçulmano, olha para o mundo asiático, cá entre nós, com absoluto desrespeito, né?
Só vê mercado, só vê bens minerais, né? Jazidas, mercado consumidor, ou lugar para diversão, né? Para entretenimento. Tudo isso é uma forma absolutamente não cristã. Ou seja, o drama número 1, Adriano, não é, no meu entender, o crescimento do mundo islâmico, é o enfraquecimento do mundo cristão. Mundo esse que anda na base aí do teleevangelismo, né? De resultados que podem ser desastrosos, porque não é aquela semente cultivada em cima da humildade, em cima da oração, em cima da aceitação de certos dramas da vida, né? De não revolta contra o próprio Deus, de respeito e adoração a Deus, de seguimento de grandes exemplos, mas são religiões que, por vezes, pregam o sucesso, pregam o desempenho econômico, a cura mágica de todos os males, né? Os milagres existem, creio profundamente neles, mas se eles fossem feitos com tamanha profusão, seriam até desrespeitados, né? Mesmo o próprio Cristo não curou todos os aleijados, não curou todos os cegos, né? E não resolveu o problema econômico de todos os pobres. Até disse, pobres sempre os tereis. Ou seja, a religião não é, Adriano, um mecanismo para enriquecer as pessoas, né? A religião é uma coisa de ligação com Deus, de religação após o pecado capital, a perda da nossa, digamos assim, do nosso amor filial para com o Pai. Resumindo, o Ocidente, Adriano, não resolverá esse problema com o mundo muçulmano atirando bombas. Porque isto é nada mais, nada menos do que uma versão bem moderna, bem explosiva da lei de Talião. Você me mata, eu mato você. E a palavra retaliação vem de Talião, né? Eu vou retalhar, ou seja, eu vou seguir a regra máxima de Talião. É olho por olho, dente por dente. Há alguns países que fazem bem mais, né? É olho por olhos de um batalhão e dente pela dentadura, né? Porque os efeitos, eu digo aqui, não quero suscitar nenhuma contrariedade, mas enquanto a gente chora por cento e poucas pessoas que morreram em Paris, de 17 nacionalidades, viu, Adriano? Interessante isso, né? Os 129 que morreram eram de 17 países, se não me falha a memória. Ou seja, uma cidade cosmopolita, né? Um mundo cada vez mais globalizado, dentro de uma sala de espetáculos, amostralmente, dentro dos mortos, 17 países representados ali. Mas enquanto a gente chora 129, a gente não chora os milhares que estão morrendo na Síria, né? A gente vira as costas, né? Isso não é comigo, está bem longe. Tu não escuta o barulho da bomba, tu não sente o cheiro da morte, o cheiro de sangue, tu não vê os cachorros atacando cadáveres. Isso é uma coisa, Adriano, o pessoal vê, está muito habituado a ver Hollywood, né? E não se dá conta do que é de fato uma guerra. A guerra é uma coisa horrorosa, é a extinção daquilo que temos de humano. Tu mata o sujeito, tu vê o sujeito estrebuchando, e depois aquela coisa pestilenta e as lágrimas derramadas. O mundo tem que olhar para isso. E nós só resolveremos ou mitigaremos os problemas humanos quando a morte de um sírio tiver o mesmo peso da morte de um francês. Quando a morte de um palestino gerar as mesmas lágrimas que derramamos por um israelense e vice-versa. Legal, Teixeira. Agora a gente entra no esporte, né? O Corinthians garante o título sem nenhum pênalti marcado contra em 35 rodadas. O jogo foi contra o Vasco, foi lá em São Januário. O Corinthians acabou sagrando campeão antecipadamente. Bem, Adriano, isso aí, essa manchete pode suscitar assim um favorecimento ao Corinthians, né? Mas eu acho que isso aí já é venenoso, né? O Corinthians foi campeão por mérito absoluto, quer dizer, campeão por 3 rodadas de antecipação, Adriano, né? E com um desempenho. O Corinthians tem. Quem colocou essa manchete é só para dar uma agulhada, é um palmeirense, né? Ou é um colorado. O colorado tem bronca do Corinthians também por conta do passado, né? Mas eu, como não tenho bronca do Corinthians, aliás, eu não tenho bronca de time algum, né? Posso torcer às vezes contra um, contra outro, mas bronca não tenho. Eu te diria o seguinte: o Corinthians é o melhor time em todos os aspectos de defesa, parece que menos vazada, ataque mais efetivo, a pontuação aí que pode chegar na pontuação do Cruzeiro lá atrás, que foram 80 pontos no campeonato. Então não há o que... Vamos falar o que do Corinthians, né? Tem o melhor treinador brasileiro,
tem um elenco caro, tem Renato Augusto, que foi um rapaz que se recuperou e chegou à seleção brasileira, o Jadson, que estava queimado no São Paulo, passou a jogar um bolão no Corinthians, tem o Wagner Love, que é um baita centroavante, né? Quem é melhor que o Wagner Love aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos um centroavante melhor que ele. Tu viste o gol que ele marcou ontem? Não. A maneira como ele sobe, a malandragem. Cara, quando ele surgiu no Palmeiras, e o Palmeiras não conseguiu segurá-lo, ele era meio marrento, ele criava problemas fora, extra-campo, né? Mas ele agora botou a cabeça mais no lugar, falando de Deus, falando da família, é muito interessante. Eu assisti a entrevista dele no final do jogo, embora depois ele tenha brindado a audiência com um palavrão horroroso, né? É mesmo? Bah, foi horrível. Na entrevista? Foi, no final. Em alto e bom som. E disse, agora nós vamos comemorar, e disse uma barbaridade, né? Mas antes ele tinha falado de Deus, que Deus, sabia que Deus tinha reservado coisas boas para ele, coisa e tal. Ainda tem aquele passado meio complicadinho ali no coração do Love, né? Mas um detalhe importante, quem são os zagueiros do Corinthians, Adriano? Gil, que está na seleção brasileira, e Felipe, um baita zagueiro, né? Os laterais do Corinthians são ótimos. O goleiro do Corinthians é o Cássio, um cara que adquiriu o respeito aí em toda a torcida brasileira. Então, vai dizer o quê? O Corinthians não ganhou por favorecimento em hipótese alguma, né? Não diria assim, não é um Santos do Pelé, não é o São Paulo do Silas, Miller, Pita, Careca, com Dario Pereira jogando atrás e o Oscar, né? Não é um time como o São Paulo da época, como também não é aquele time do Palmeiras da Parmalat, né? Em que tinha Evair na frente, Roberto Carlos na esquerda, Cafu na direita. Tu lembra desse time? O Palmeiras tinha uma seleção brasileira, né? Lá o maluco, aquele ponta direita, lá, o criador, Edmundo, né? Enfim, o cara era um timaço, né? E o Zinho, acho que também fazia parte daquele time. César Sampaio, o time era uma seleção, né? Amaral. O Corinthians não tem esse mesmo nível, mas para o futebol brasileiro está muito bem. E outra, né? Esse menino Luca, por exemplo, Luca, eu acho que é Luca, bate muito bem na bola, belo time. Para o futebol brasileiro, deu para o gasto, eu não vejo ninguém melhor que o Corinthians, de fato, né? Terceira notícia que vem de Brasília agora pela manhã, estamos gravando o programa na sexta-feira, para quem está vendo pela JPTV, é que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entrou com um ofício junto à Polícia Federal, protocolou na Polícia Federal um ofício, não como pessoa física, mas como presidente da Câmara, para que sejam investigadas as ameaças que estão sendo feitas ao relator do processo que pode abrir o processo de cassação do próprio Eduardo Cunha, né? Adriano, olha... Está sendo ameaçado lá. Esse camarada, Adriano, esse Eduardo Cunha, isso vai ser figura carimbada, isso vai ser máscara de carnaval. Eu acho que ele merece uma máscara de carnaval assim, bem, né? Bem metafórica, né? Porque não é possível, tio. Olha, a cara de pau desse cidadão. E a tranquilidade como ele se posta, né? Adriano, ele eu te diria assim, não estamos aqui pré-julgando, nem transitando em julgado, né? Longe disto. Mas se as acusações, se metade das acusações que ele tem sofrido forem verdadeiras, ele ganha o troféu Peroba, óleo de Peroba do século, né? Não é, Adriano? Volto a dizer, se metade das acusações. O cara tem uma cara de pau, ele quando faz a barba é serragem, viu? E ele é o campeão das manobras, né? Impressionante, né? O que mostra que ele é bem assessorado. Primeiro, que ele é bem assessorado, que ele usa os regimentos e a legislação da maneira mais diabólica possível e que o Brasil tem lacunas e escaninhos e lacunas que fazem com que o sujeito acabe não sendo capturado, né? Não é à toa quando o pessoal fala da justiça lenta, mas não é a justiça a princípio a maior culpada, é o legislador. Porque criando todas essas... Olha, um dia um sujeito me disse que no tempo do Sarney, quando eles mudaram a lei de falência, eles acabaram impedindo que o credor receba, né? Diz que a coisa foi armada de um jeito tal que ninguém quebra mais e também ninguém paga se não quiser, né? Não pode funcionar assim um país, né? Então, quando as coisas são derrogadas e jogadas para as calendas, né? O legislador é o culpado, né? Como também é o culpado por conta exatamente, Adriano, da justiça trabalhista. Tudo isso é legislação também. Vai criando. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo aqui. Um exemplo que é bom. Tu contratas uma menina, lá na tua televisão de Novo Hamburgo. Tu contratas uma menina, carteira assinada.
e ela diz para ti, 2 meses depois, estou grávida. Ué, tu vai dizer que bacana, eu sou pai também, parabéns, né? Só que todo o ônus cai nas tuas costas, né? E o governo maravilhoso, querido, ele não vai ajudar em coisa nenhuma. Depois, se a pessoa tiver um afastamento porque tem um problema na gestação, o governo diz, olha, parabéns para você, você vai pagar, você vai criar um crédito, mas você paga, mas os custos sociais continuam. Ou seja, fazer caridade com o bolso alheio, é isso que está acontecendo. Claro. Mas se o governo tem uma política de desenvolvimento, de natalidade, é o governo que tinha que assumir. Não tem salário, bolsa, tem bolsa isso, bolsa aquilo. Então o governo deveria assumir na íntegra. Olha, temos uma brasileira grávida, a empresa não tem que ser, mas trabalhou 2 meses e aí diz que está grávida. Tu tem que assumir. Isso não é justo, né? E às vezes empresários pequenos, começando, e essa barbaridade acontece, mas tudo isso é o legislador. Do bandido do empresário. Faço aqui, tem empresários sem vergonha mesmo, né? Mas não predominam, né? E isso precisa mudar. Nós temos que estimular o empreendedor. Hoje, eu só falei em empreendedorismo, né? Vamos estimular o empreendedorismo. Mas como? Com toda a carga, todo o ônus que existe nas costas desse pobre coitado, quem é que tem coragem de abrir um negócio? Muito bem. Teixeira, ficamos por aqui com o nosso estúdio aberto. Valeu mais uma vez, Teixeira. Bom, Adriano, eu espero aqui que a gente, até o final do ano, nós temos alguns programas estúdio aberto. Isso. Eu espero que num deles a gente anuncie o afastamento de Eduardo Cunha, né? Porque é tudo que se espera, né? Olha, é um presente, eu não vou dizer que seja um presente de Natal, é o que nós não queremos ter como presente de Natal, é a permanência dele. Tomara que esse camarada vá com Deus. E volto a dizer, se metade das acusações forem verdadeiras, ele não pode ser mais deputado. Não é nem abrir mão da presidência, ele não pode ser deputado. Um abraço a todos. Muito bem, até mais, pessoal. A gente volta na segunda-feira.